Jet Set. Oferecimento Bourbon Hotéis e Resorts. O jeito brasileiro de hospedar. Nova Renault Duster Oroch. Agora com câmbio automático. Venha se divertir e saborear a boa e original cozinha napolitana. Lelis Trattoria. O escritório de advocacia de Curitiba acaba de conquistar uma importante vitória internacional em uma ação antidumping que envolve o setor de resina PET. Para comemorar o feito, o escritório Carneiro Cunha Advogados Associados promoveu um evento em sua sede no Jardim Social na quarta-feira, dia 14. Confiram. Olha só, eu tenho o prazer de conversar aqui com o advogado Fábio Carneiro Cunha, que é especialista em Direito Internacional. Também está aqui a Miriam Olsen Carneiro Cunha, que é sua mulher, também advogada. E o Fábio e a Miriam hoje estão recebendo aqui amigos, convidados, clientes também, para comemorar uma conquista importante, não é, Fábio? Isso, exatamente. A vitória num caso de antidumping, que é a imposição de uma alíquota de imposto de importação em todas as importações de resina PET no país. Então, essa é uma medida importante porque para toda a indústria nacional que compete com a Ásia, né, onde você tem os modos de produção muito mais baratos, depois tem o mercado nacional inundado por essas mercadorias baratas, que não tem a mesma qualidade, né, não tem o mesmo rigor de produção aqui no Brasil, fica muito difícil competir. Então, essas medidas de antidumping justamente visam a possibilitar que exista uma competição mais equânime, né, entre a indústria e essas importações, né, que vêm de fora. Agora, você trouxe aqui o Augusto Correia, que é o gerente de mercado da MG Polímeros, né, para falar sobre essa ação, que foi a empresa beneficiada, né? E qual é a importância, o impacto econômico dessa causa que você ganhou? Veja, é um prejuízo enorme nessa competição desleal da indústria nacional que emprega aqui no Brasil, que tem todos os custos, contra competidores asiáticos, cuja qualidade não pode ser nem atestada na resina PET. Então, nós temos aí milhões de garrafas produzidas dia, né, todas as garrafas de refrigerante, todas as garrafas de água, de óleo, tem como a base a resina. Então, só de prejuízo nos últimos anos da empresa MG foram centenas de milhões. Então, a partir do momento em que você aumenta a alíquota do imposto de importação, você dificulta essa importação desleal, então você consegue aí, aumentar o número de empregos, tornar a indústria nacional mais competitiva. Então, o impacto econômico é incomensurável. O prejuízo está lá, foram centenas de milhões durante os 5 anos do período de investigação que foi analisado pelo Departamento de Defesa Comercial do Ministério do Desenvolvimento. E essas garrafas estão presentes nas nossas casas no dia a dia, né? Você como dona de casa, né, deve ter manuseado muitas delas aí, né? Sem dúvida, né? Não tem como viver sem essa resina PET, né? A resina PET está presente no dia a dia de todo mundo, né? Agora, Fábio, você fez aqui a palestra a defesa comercial e as novas atribuições da CAMEX no Ministério das Relações Exteriores, que teve a ver com esse caso, né? Isso. Que a CAMEX é o órgão ministerial que aplica o direito definitivo que a gente fala, que é sobre a alíquota, aumentando o imposto de importação e reduzindo essas importações. Recentemente a CAMEX saiu da estrutura do Ministério do Desenvolvimento e foi para o Ministério das Relações Exteriores. Então foi uma mudança que teve como origem objetivos políticos, mas que acaba interferindo na aplicação dessas medidas que defendem a indústria nacional. Por quê? Porque no Ministério do Desenvolvimento nós tínhamos apenas uma decisão técnica. Hoje na CAMEX, no Ministério de Relações Exteriores, que é formado a CAMEX por 7 ministérios, existe uma influência política maior. Então esse deslocamento preocupa a iniciativa privada, porque essa medida foi possível enquanto a CAMEX ainda estava no Ministério do Desenvolvimento. Tanto que houve já audiências públicas no Senado falando sobre essa mudança. Porque o DECOM, que é o Departamento de Defesa Comercial, é um órgão que é modelo para o mundo. Tanto que uma ação como essa, você tem que provar
Você vê o nível de complexidade, que o preço da garrafa PET, da resina, melhor dizendo, chega no Brasil a um preço menor do que o chinês vende no seu país de origem. E para isso, os técnicos do DECOM precisam ir em loco na China, em todos os países investigados, que nesse caso foram 4 asiáticos, verificar qual é o preço vendido lá. E hoje a China não é nem conhecida como economia de mercado, né? É uma economia altamente subsidiada, ela é uma economia planificada. Então esses técnicos têm que descobrir, aferir esse valor, vir para o Brasil, fazer toda a verificação em loco na indústria e comprovar que existe o dumping, que é vender a resina a um preço mais baixo aqui no Brasil do que eles vendem lá. Tem que comprovar o dano, que são essas centenas de milhares ou de milhões de reais de prejuízo durante o período de investigação, que a empresa tem em virtude dessas importações desleais. Depois ainda provar o nexo de causalidade, por fim, como se não bastasse a complexidade, que é comprovar que são as importações exclusivamente que estão causando dano à indústria. Então, é um trabalho hercúleo, né, que envolve auditoria fora do país, auditoria dentro, nexo de causalidade, cálculos econométricos. Então, por exemplo, aqui no escritório foi uma equipe de pelo menos 4 pessoas. Você tem um advogado, que é um internacionalista, você tem que ter o economista e o contador, para você conseguir comprovar isso. Por isso que a gente, aí já né, falando, puxando a sardinha para o nosso lado, Bessa, foi um caso paradigmático. Por quê? Porque normalmente essa estrutura, quem tem são os maiores escritórios de São Paulo ou os escritórios lá fora, né? E nós que somos um escritório... Normalmente advogado já com os cabelos brancos, né? Mas eu já tenho alguns daqui do lado, né? Agora sim. Depois da causa, né? Porque até o Augusto falou, são 2 anos de até várias noites sem dormir, a equipe, para você comprovar isso tem um nível de complexidade muito grande, até difícil explicar. Mas o fato é que um escritório, né, legitimamente paranaense, venceu uma causa contra os grandes importadores, os maiores escritórios do país, realmente, né, é digno de nota, né? Comemoração, como está ocorrendo como hoje. está ocorrendo hoje, né? Como se fosse Davi contra Golias. Mas o fato é que é uma causa justa, como você chegou e ouviu. A gente, o nosso escritório, a Carneiro Cunha de Advogados, gosta de defender causas assim. Então essa é uma causa que estava prejudicando a economia nacional, né, contra os gigantes, né, asiáticos e os compradores nacionais dessas grandes multinacionais. E Quanto tempo foi de briga? Quanto tempo? Que durou a causa? Ah, sim, foram quase 2 anos só de processo até que a gente tivesse a publicação no Diário Oficial definitivo. E aí tem, né, vários casos que a gente pode identificar, né? O governo nos chamou para dizer que a gente tinha perdido a causa, que não tinha nexo de causalidade. E nós tivemos que contratar economistas até fora do país e pessoas para conseguir comprovar o nexo causal ao governo. Mas nós chefiamos uma equipe que no final, né, saiu vitoriosa, apesar de todas as dificuldades. Realmente nós batalhamos contra os gigantes, contra interesses econômicos poderosos, e hoje a indústria nacional está comemorando essa grande vitória. Bom, graças a um jovem advogado aqui de Curitiba, mas já com uma grande experiência aí, né, Miriam? O Fábio... Quase 20 anos, né, Bessa? Quase 20 anos. Pode não parecer muito, mas já tem uma longa caminhada, né? Mais novo, eu estou parecendo mais jovem, eu acho. Mas você, embora seja curitibano, você atuou em São Paulo e fora do Brasil também, né? Isso. Na especialização, mestrado e doutorado, a gente teve que... Eu estudei Estados Unidos e Canadá, até mesmo para poder ter essa experiência no direito internacional. E lá, Bessa, uma coisa importante, depois eu trabalhei para a Federação da Indústria de São Paulo em Washington, né? E lá, através da Federação de São Paulo, eu defendi indústrias do Paraná. Então eu sempre sonhei e objetivei voltar para o meu país de origem, né? Porque muitas pessoas ficam fora, e sempre tive esse senso de contribuição, não somente com o Brasil, mas com o Paraná. Porque aqui a gente ainda, infelizmente, carece, né, desse nível de especialização, e as empresas paranenses ainda sofrem com isso, com essas importações desleais, né? Então a gente fica muito feliz, Bessa, por isso que hoje nós estamos comemorando, agradecendo a Deus, a nossa equipe, porque a gente sabe que isso cumpre um propósito, né? A defesa da indústria do Paraná, que está tão combalida, não somente com os problemas macroeconômicos, e também a gente fica feliz em poder contribuir de alguma forma, né, para gerar emprego e gerar renda para o nosso estado. Bom, olha, parabéns a vocês por essa conquista, né? Vocês estão terminando o ano aí com uma grande conquista, né? E fora o segundo filho que está vindo aí, né? Estamos muito felizes, graças a Deus. Obrigada. E que venham, então, agora você está preparado aí para novas batalhas. Para novas batalhas, para o segundo filho, para as outras que virão, né, Bessa? Graças a Deus a gente estava falando que, e gosta de testemunhar, que o que faz acontecer essas grandes vitórias, né, com uma causa difícil, quando você tem grandes dificuldades, é a perseverança e a fé, Bessa. A gente efetivamente acredita nisso.
Graças a Deus o escritório, como a gente pôde relatar, teve algumas vitórias, essa do antidumping é a mais recente, para as indústrias do Paraná, para outras, mas a gente quer passar isso para a equipe, né? Que não basta só você buscar o conhecimento fora, mas você tem que ter a dedicação, a fé e a perseverança, a mesma que os empresários têm, a mesma que esses grandes paranaenses que estão aqui para contribuir, têm, fazem e acontecem no nosso estado. Carneiro Cunha tem sedes fora de Curitiba também, né? Tem também, a gente teve a felicidade de abrir já em Vitória, no estado do Espírito Santo, em Maringá, que são cidades que têm também um fluxo aduaneiro bastante grande, que é a especialidade do escritório, e em breve em São Paulo, se Deus quiser, é onde está hoje até a maioria dos clientes estão lá. A especialidade do escritório é direito internacional. Essa é a principal especialidade, né, direito internacional. A gente tem a parte de investimentos e também a Carneiro Cunha hoje é um escritório full service. A gente atende todas as áreas do direito. Tributário também, né? Estruturação de empresas, exoneração tributária, é o que a gente faz bastante também. Esse é o nosso objetivo. A gente sabe que tem já grandes escritórios aqui em Curitiba, escritórios de qualidade. Então, o nosso diferencial é a área internacional, até pela minha área de formação, mas a gente busca atender com qualidade e excelência todas as áreas do direito empresarial. Obrigado mais uma vez, parabéns também, mais uma vez. Nós que agradecemos. Nós te agradecemos. Um abraço. O Augusto Correia, que é gerente de mercado da MG Polímeros, que é a empresa que venceu essa ação antidumping, importante ação antidumping, que foi vencida aqui pelo escritório Cunha Carneiro. E o Augusto hoje veio para Curitiba para expor aqui para os convidados do Fábio e da Miriam essa grande causa que foi ganha aqui pelo escritório de Curitiba, que vai causar aí, já causou, né, Augusto, uma revolução nesse setor aí da indústria PET. Então, o fato é o seguinte, nós tínhamos no Brasil a maior empresa de resina PET do mundo está instalada no Brasil, que é a MG. O estado da arte estava aqui. Todavia, nós tínhamos uma competição desonesta, desleal, de produtores da China, que praticavam um preço de exportação para o Brasil inferior ao que eles praticam no próprio mercado doméstico. Então, existe um protocolo... Isso que caracteriza o dumping, né? O que caracteriza o dumping é você provar, através de um processo longo, que normalmente demora 24 meses, de que esses países, as fábricas instaladas nesses países asiáticos, o caso em questão foi China, Índia, Indonésia e Taiwan, praticavam o dumping, ou seja, dentro do mercado doméstico eu pratico um preço, e quando eu vou vender para o Brasil, eu pratico outro preço. E isso tem subsídios dos governos locais, né? Então essa prática chama dumping. Então nós temos que fazer uma ação contra o dumping, um anti-dumping. E essa foi a ação que a Carneiro Cunha nos suportou junto ao governo brasileiro, inicialmente junto ao Ministério da Indústria e Comércio. O que é a MG? Vocês são fornecedores de matéria-prima? Isso, a MG é o produtor da resina PET, que é a resina usada para a fabricação das garrafas. Então, a embalagem PET é a embalagem feita com a resina produzida pela MG, que tem a maior fábrica do mundo, inclusive maiores que as fábricas instaladas na China. Nós temos o Estádio da Arte instalado no Brasil. É uma planta nova que fica no Porto de Suape, no estado de Pernambuco. Okay. E os números são superlativos, né, de produção? Esse é um mercado que hoje o Brasil necessita de 50 milhões de garrafas dia para embalar todos esses produtos, o que dá em torno de 18 bilhões de garrafas no ano. Essa demanda gera uma necessidade de uma produção em torno de 600 mil toneladas ano. A MG é o maior player desse mercado no Brasil, o segundo é a Petrobras, através de uma subsidiária que chama Petroquímica Suape. E essa medida, apesar de ser patrocinada pela MG, que detém 70% do mercado, também beneficiou o outro produtor nacional. E a ação agora foi ganha já em caráter definitivo? É uma ação de antidumping, uma vez ganha, o governo impõe uma tarifa, que nesse caso está entre 100 e 682 dólares, que é imposto às indústrias locais. Então ele pode continuar
a exportar para cá. Mas existe essa taxa de correção para corrigir o valor desse produtor para que ele olha, você tinha e você vendia menos $600 para mandar para o Brasil por tonelada. Então ele aplica essa penalidade. E isso fica durante 5 anos, essa penalidade a esses produtores sendo aplicada. Se durante os 5 anos notar-se que eles não mudaram a postura, pode ser revogado por mais 5. Então são medidas de longo prazo, uma medida de defesa comercial de longo prazo. De proteção à indústria local. E não unicamente a nossa empresa. Se tiver um outro produtor no Brasil que venha se instalar amanhã, ele também é beneficiado. O Fábio está de parabéns, né, por ter conquistado aí essa vitória, né? Importante, né? É uma vitória importante e a gente vem a saudar aqui os amigos, né, que a gente acabou estabelecendo essa amizade com o Fábio e com as pessoas aqui de Curitiba. Então foi um prazer estar aqui e poder cumprimentar o Fábio nesse momento. Muito obrigado, prazer em conhecê-lo e parabéns. Obrigado também.